enfrentar o gigante Golias. Só que eu queria começar no verso 22, quando Davi nem sabia que Golias existia, e ele chegou no arraial de Israel, e ele encontrou o exército pronto para guerrear, e pela primeira vez ele vê Golias, porque Golias está chamando alguém para a guerra, e ele ouve aquela história, e eu quero ler do verso 22 em diante, onde, quando Davi chegou ali, o cenário que ele encontrou ali. Porque, na verdade, eu estou falando de armas eficazes na guerra do Senhor, e a primeira arma eficaz na guerra do Senhor é um ouvido formado pela unção. O ouvido formado pela unção, tá? É incrível como a eficácia da nossa vida espiritual sempre começa no ouvido. E Davi, ele teve um ouvido formado, gerado pela unção de Deus. E é por aqui que eu quero começar. No verso 22 diz: E Davi, deixando na mão do guarda a bagagem, que ele tinha acabado de chegar, e a carga que ele trouxera, ele correu às fileiras, onde o povo estava reunido para guerrear. E chegando, perguntou a seus irmãos se eles estavam bem. E enquanto ele ainda falava, eis que veio subindo do exército dos filisteus o campeão, que é Golias, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Davi as ouviu. É a primeira vez que Davi ouve Golias. Pergunta para nós nessa noite: como você reagiria a primeira vez que você ouvisse a voz de Golias? Porque o ouvido formado na unção, ele reage de uma forma, e o ouvido natural reage de outra. Seguindo, verso 24: E todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, tomados de pavor. Você já pode ver que algumas pessoas já estão tendo uma reação ao que eles estão ouvindo, e não é uma reação boa. Eu quero dizer que a diferença da reação das pessoas diante das chantagens do inimigo, a reação depende do tipo de ouvido que ela tem. Os homens de Israel já reagiram com medo e pavor, porém Davi teve uma reação diferente. Versículo 25: Diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Ele subiu para desafiar Israel. Ao homem que o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará a sua filha, em casamento, lógico, e fará livre a casa do seu pai em Israel, de táxis, de impostos. Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo: Que se fará o homem que matar esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Pois quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? A reação, essa reação positiva diante de uma chantagem maligna, só de quem tem um ouvido formado pela unção. Vou repetir o que eu acabei de falar. Você só reage positivamente a uma chantagem do diabo quando você tem um ouvido formado na presença de Deus. Porque quando você não tem, você se enche de medo e pavor, como os homens de Israel se encheram. Sua primeira arma eficaz na guerra do Senhor é um ouvido formado pela unção. Eu e você precisamos ter, porque o diabo fala ao nosso ouvido todos os dias. Primeiro eu queria dizer que Davi era desconhecido, ele estava fora dos holofotes de qualquer expectativa humana, e geralmente Deus ele forma coisas originais na obscuridade, no anonimato, e não no meio da multidão. Vocês sabem que o pai de Davi não quis nem apresentar Davi diante de Samuel. Davi era o oitavo irmão dos 7 irmãos, provavelmente era filho de uma outra mulher, e Davi é essa pessoa rejeitada, obscura. E quando Davi chegou naquele cenário, eu creio que nem ele sabia que ele já tinha um ouvido formado por Deus. Nem ele sabia. Ele não planejou chegar lá, encontrar o filisteu e reagir daquela forma. Eu penso que ele descobriu isso na hora.
Você sabe que tem um ouvido formado por Deus quando você ouve a Golias e dependendo do jeito que você reage, como eu acabei de falar. Tem muita gente na igreja e no ministério, quando eu falo a igreja mundial, universal, que ainda não tem o ouvido formado por Deus. E quando eles ouvem a notícia de que o mal está operando, ou de que ele está chantageando a obra de Deus, eles reagem de uma forma tão natural, cheia de medo, que eles revelam que eles não têm um ouvido espiritual. Não existe ministério sem ouvido. Não existe milagre nem sobrenatural na casa de Deus, nem na vida de um cristão, nem obras de Deus sem um ouvido. E eu quero declarar que o ouvido que eu estou falando aqui não é um ouvido que copia o que os outros já fizeram. É um ouvido que ouve algo original de Deus. Você não ouve algo original de Deus no meio de todo mundo. Você só ouve algo original quando você se afasta e se separa. Às vezes você tem que ser rejeitado por todo mundo para poder ir para um lugar onde você fica tão só que, dependendo da forma como você entra na presença de Deus, Deus vai terminar gerando algo original em você. Foi o que aconteceu com Davi. Ele tinha algo original. Eu queria declarar que muitas pessoas no ministério, elas copiam as coisas que outros já fazem. Muitas igrejas apenas copiam o que outros já fazem. A razão de copiar é que ninguém quer pagar o preço para ficar afastado, separado, para ouvir algo original e começar algo novo. As pessoas cantam o que todo mundo canta, pregam o que todo mundo prega, faz o culto do jeito que todo mundo faz. E ninguém para e fala assim, será que Deus não quer fazer algo diferente? Será que Deus não quer fazer algo novo? Somente um ouvido original, um ouvido formado pela unção, recebe isso. Eu quero dizer que a falta de originalidade na obra de Deus, há uma falta de manifestações diferentes da unção de Deus na igreja. Presta atenção no que eu estou falando. Há uma falta de manifestações diferentes da unção na casa de Deus. E a razão que isso acontece é porque as pessoas copiam o que já existe. Elas acham que o que Deus vai fazer é repetir o que ela já viu. A gente vai abrir o culto e vai cantar o louvor e alguns vão lá para frente. Então, todo culto vai acontecer isso. E se a pastora já for orar, alguém vai cair. A gente já sabe. Então, já tem expectativa do que vai acontecer. E Deus, ele não está preso nisso. Um dos textos que eu queria acompanhar o raciocínio nessa noite é 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios 2, 9 e 10. Esse texto é muito conhecido. Se eu começar a falar, você vai terminar ele para mim. Esse texto diz assim: porque os olhos não viram, e os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem as coisas que Deus preparou para os que o amam. Eu quero que você pense um pouquinho nessa declaração. O que Deus está dizendo é: eu tenho coisas tão originais que seria bom vocês pararem de copiar uns aos outros. Porque o que os olhos não viram, e os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, nem do grande líder da denominação, nem do pastor mais usado no Brasil hoje ou na América, nem da denominação que está evangelizando o mundo por tantos anos. Os olhos não viram e os ouvidos não ouviram. Há uma novidade no Espírito Santo que está sendo perdida por nós, porque o que Deus preparou para nós, a gente não sabe. A gente não sabe porque não chega no nosso coração, não chega na nossa mente, nem chega nos nossos olhos. Só que a solução está no versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Eu pergunto, aonde? Na obscuridade, na reclusão, em um lugar que a maioria das pessoas não quer estar, principalmente os que estão em palco, eles não estão lá. Se você já está debaixo dos holofotes, geralmente você não vai estar nesse lugar. Todos os irmãos de Davi estavam na guerra, mas ele não foi alistado. Você não serve nem para guerra, você não serve para nada. Fica com aquelas poucas ovelhas lá. Vai levar uns queijos lá, talvez você sirva para isso. Existe um lugar de rejeição, às vezes, onde Deus escolhe para quem Ele quer dar um ouvido original. Não sei se deu para entender o que eu falei até agora. Mas vamos seguir.
A primeira distinção entre Davi e seus irmãos é que ele tem esse ouvido que os irmãos dele não têm. Na vida de Davi, até aqueles anos, nós não sabemos o que esse tipo de reclusão significou. Provavelmente, muita rejeição dos irmãos e do pai, muita solidão, muito abandono, não reconhecimento. Nós falamos muito da vida de Davi a partir do momento que ele é ungido, mas antes disso, a gente não sabe o que ele passou. Vai valer a pena um dia sentar com Davi e perguntar: como é que foi sua vida? Dos 0 aos 15, ou aos 16, ou até que Samuel chegou na sua casa. Como que era a sua vida? Conta para nós. Porque Deus não estaria formando essas coisas em Davi numa vida muito fácil. Era uma vida rejeitada, de reclusão, havia uma obscuridade, havia uma rejeição na vida dele. Só que algo mais maravilhoso estava acontecendo por trás, que era esse gerar desse ouvido. Coisas ruins que nos acontecem, às vezes, podem não ser tão ruins. Às vezes elas servem para nos afastar dos homens e nos ligar em Deus de uma forma tão especial, que Deus vai formar em nós o que Ele não teve como formar nas pessoas de uma vida normal, que vivem felizes entre os homens. Eu quero defender isso. Eu quero dizer que Davi teve esse ouvido especial, e a reação dele foi no versículo 26, quando ele ouviu as palavras do gigante. As palavras do final do verso 26 são essas: por quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Por que o ouvido de Davi reage dessa forma? No versículo 26, ele diz: quem é esse incircunciso para ele afrontar os exércitos do Senhor? Porque se você olhar no versículo 24, está a reação de todo o exército de Israel. No verso 24 diz que todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, tomados de pavor. Aqui está a diferença do ouvido. Eu podia fazer a pregação só nesse ponto, e parar aqui, e pedir para nós orarmos só uma coisa: Senhor, gera em mim um ouvido espiritual. Não tem uma pessoa aqui que o inimigo não chantageia você. Nenhuma. De uma forma ou de outra, ele chantageia você. O que significa que o som da voz do diabo chega no seu ouvido de alguma maneira. Ele tem uma mensagem, e eu posso te garantir que não é boa. E a pergunta não é se o inimigo está falando, é como você reage ao que o inimigo está falando. Presta atenção. Porque tem pessoas que o diabo fala: vai morrer. Fala: é mesmo, já estou morrendo, acaba de matar. Você já está tão na do diabo que o que ele fala calha profundo no seu coração. Come on. Davi não era assim. Davi ouviu um gigante desafiando os exércitos e falou: esse incircunciso, esse indigno, vai cair por terra. Quem é ele para afrontar os exércitos do Senhor? Ei, que ouvido é esse? Que quando ouve o diabo, já sai declarando a derrota dele. Eu queria perguntar se tem alguém que tem esse ouvido aqui. Ou pelo menos alguém que quer esse ouvido. Come on. O inimigo não fala coisa boa para você, fala. Ô Jean, como você é um diácono tão fantástico, Jean. Como você é um homem de Deus. Ele fala isso para você? Não, não fala. O que significa que você tem que ter o ouvido de Davi para contrariar o que ele está falando. Eu queria perguntar nesse momento, antes de prosseguir na mensagem: o que o inimigo fala com você, de você? Ele gosta de dar uma autobiografia. Você não pediu para ele escrever um livro, mas ele está escrevendo um livro, uma autobiografia sua. Ele está escrevendo, ainda fala para você: você aprova isso? Posso imprimir? E muita gente ainda fala: pode imprimir. Não quer. Minha vida é isso mesmo. Você concorda com o que ele fala? Eu não concordo com o que ele fala. Porque o meu ouvido não aceita essas coisas que ele fala. É muito importante que a igreja saiba ouvir Golias. Que Golias fala todo dia. Posso mostrar um verso para vocês? Vira uma página no comecinho do capítulo 17. E você observa comigo o versículo 8. 1 Samuel 17, 8. Ele se colocava de pé, Golias, e clamava
as fileiras de Israel e dizia: por que vocês saíram a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vocês não são servos de Saul? Escolhi entre vós um homem que desça até mim. Se ele puder pelejar comigo e me matar, seremos vossos servos. Porém, se eu prevalecer contra ele e o matar, então vocês serão nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: desafio hoje as fileiras de Israel, dá-me um homem para que nós pelejemos. E ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, desalentaram-se e temeram muito. Versículo 16. Chegava-se o filisteu pela manhã e pela tarde, e apresentou-se 40 dias. Eu te pergunto, quantas vezes ele se apresentou em 40 dias? 80 vezes. Presta atenção o que Golias está fazendo. Antes de Golias fazer qualquer coisa, ele está falando. Ou você tem um ouvido, ou você não vai resistir Golias. Porque Golias fala 40 dias, ele fala de manhã, fala de tarde, fala de manhã, fala de tarde, fala na madrugada, fala de novo, fala na viagem, fala na chegada, fala na saída, fala no culto, fala no estacionamento, fala toda hora. Ele fala que fala. Se há uma coisa que Golias acredita, é na guerra das palavras. Ele acredita na guerra das palavras. Nós precisamos ter um ouvido formado na unção. Eu estou cansado demais de ver crentes ouvindo o diabo. Estou cansado de ouvir crentes que ouvem o diabo e acreditam nele. Tudo de ruim que ele fala, eles concordam. Davi não. E não só isso, quando os irmãos de Davi, que tinham ouvido natural também, confrontaram Davi porque ele estava ali, ele fechou os ouvidos para ele também. Ele não fechou os ouvidos só para Golias, ele fechou os ouvidos para os irmãos. Se você for analisar o ouvido de Davi, que eu estou falando essa noite, ele fechou os ouvidos até para o rei Saul. Qual foi a proposta de Saul? Coloca a minha armadura. A melhor de todas que tem nesse exército é a minha. Coloca ela. Sorry, thank you, no. Esse ouvido formado por Deus não ouve o diabo, não ouve as pessoas, nem as lideranças erradas, perdidas, eles ouvem. Come on, se eu fosse você, orava por isso todo dia. Dá-me um ouvido formado pela unção. É a primeira arma eficaz nas guerras do Senhor. Eu digo para você, vale a pena ficar naquele quarto de oração que a gente conversa sobre ele o tempo todo, Mateus 6,6. O que acontece no quarto de oração? Ele forma em você isso aqui. Ele forma um ouvido que ouve a voz dele. Não é só que ouve a voz dele, ele se fecha para a voz do maligno. Você discerne o diabo. O diabo falou, você já sabe que é ele. Quando Golias falou, Davi reagiu. Circunciso, se eu te pegar, eu vou arrancar a tua cabeça. É assim que você tem que reagir. É assim que eu tenho que reagir. Quando eu ouvi o diabo. Só para frisar o que o senhor está falando, Provérbios 1:33, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Mas o que der ouvidos, a sabedoria do Senhor, né? Porque o que der ouvido ao inimigo vai penar. Show. Como você reage com os rumores do inimigo? Você se assusta com o que o inimigo fala? Gente, o cara era alto, tinha um monte de armaduras e era assustador. E a voz dele devia ser horrível também. Não só o que ele falava era ruim, mas o som da voz dele devia ser assustador. Eu queria perguntar como você reage com a voz do inimigo. Eu estou cansado de ver crente assustado diante do inimigo. Não só diante do inimigo, mas das coisas que ele faz. Das coisas que o inimigo faz. Nós precisamos parar de nos impressionar com o mal. Tá? Eu não vou pregar essa mensagem hoje, mas ela está borbulhando no meu espírito. Deus tem falado comigo constantemente. Não santifique o mal. Pare de santificar o mal. O que é santificar? Colocar no lugar especial, colocar acima, elevar. Colocar no lugar santo, lugar acima. Gente, os crentes fazem isso.
Sabe, você viu o que está acontecendo? Como assim? Já fala assustado. Você viu o que vai acontecer? Você viu? Você viu o que está acontecendo agora? Você viu a lei que o Congresso... Você viu o que estão fazendo agora? Você viu? Misericórdia. Meu Deus, olha a reação dele. Ele não tem essa reação com Deus, mas ele tem essa reação com as coisas ruins que ele fica sabendo. Nós nos impressionamos mais com o que não presta do que com o que é bom. Nós idolatramos o mal, nós santificamos o mal, e deixa eu falar algo para vocês, nós precisamos nos arrepender de santificar o mal. Deixa eu dizer para você, eu sou confrontado com o mal todo dia, você também, mas a gente tem que aprender a diminuir o mal, calar a boca do mal, dizer, você vai ser destruído, você é passageiro, você não vai permanecer, quem vai permanecer é o Senhor. Em vez de dizer que o mal é grande, você tem que dizer, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Alguém diz comigo, grande é o Senhor. Escuta, a gente canta, grande é o Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. A gente canta isso, mas a gente não vê isso. Sai na porta da igreja, acontece um negócio, a imigração está pegando todo mundo já, e tipo assim, a gente assusta com o mal. Isaías 8, 12, 13, é um versículo que eu trago no meu coração para aprender, não me assustar com o mal. Porque o próprio Deus está pedindo para que eu e você não nos assustemos com o mal. Deixa eu dizer para os irmãos, o mal é assustador. Deixa eu falar a realidade aqui. O mal não é uma coisa gostosa, o mal não é uma coisa suave, o mal não é uma coisa doce. O mal é uma coisa chantageadora e tem intimidadora, é uma coisa que assusta a gente, é uma coisa que quer fazer a gente se assombrar. E a gente tem que aprender a diminuir o mal. Então, em Isaías 8, 12, Deus diz mais uma vez, eu gosto desse versículo, eu já falei ele outras vezes, não chameis conspiração. Ou você pode trocar essa palavra, dizer, não chameis de assombro, de tão importante, a tudo quanto esse povo chama conspiração. E nem vos assombreis, nem temais aquilo que ele teme, e nem por isso vos assombreis. O que Deus está dizendo? Esse povo está acostumado a se assustar com tudo, para eles tudo é terrível, tudo é o máximo, tudo é... E Deus está falando, não faça isso, não se assombre com que esse povo se assusta, mas no verso 13 o que ele diz? Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor e o vosso assombro. Eu queria ver mais gente assustada com Deus do que assustada com o diabo. Mais assustada com Deus, mais assombrado com Deus, mais impressionado com Deus e a sua capacidade do que impressionado com o mal que está acontecendo no mundo, tá? Irmãos, isso é uma realidade que a gente tem que orar. Temos que orar. Se o Hitler estivesse vivo hoje, talvez todo mundo estava lá. O cara está vivo. O que nós vamos fazer? O cara está vivo. E daí? Quem que é ele? Sabe como a gente eleva o mal? Sabe como a gente eleva o mal? A gente põe o mal lá em cima. E o mal aplaude. Ele aplaude a nossa adoração. Porque a gente se impressiona com o mal. E pela forma que a gente fala, você está vendo como o mundo está ficando cada vez pior? Meu Deus, onde é que vai parar? Meu Deus, onde é que vai parar? E o diabo, que bom que vocês estão assustadinhos. Eu gosto mesmo de assustar vocês. E a gente, tipo assim, meio que aplaudindo as obras dele. Uma coisa eu sei, que grande é o Senhor. Só que nem sempre eu sinto que grande é o Senhor. Eu vejo tanto mal ao meu redor, que é mais fácil eu ter essa impressão de que realmente o mal é que está dominando, o mal é que está fazendo. Não. Alguém diz comigo, Golias não é nada. E vai perder a cabeça. Mas nesse momento ele está esbravejando 80 vezes, 40 dias sem parar. Ele está esbravejando no ouvido e está dizendo, vou arrebentar com vocês, vou acabar com a sua raça, vou fazer. O mal é intimidador. Você tem que aprender a ouvir a voz do mal, porque o mal não vai calar a boca ainda. Parece que eu não vou passar desse ponto. Deus está querendo formar em nós o ouvido. A gente tem que rejeitar a voz do mal. E sabe o que Deus falou comigo? Mais claro ainda. Ele falou assim, você é o pastor da igreja. Vê se você não acredita no mal, pelo menos no seu território. Vê se pelo menos dentro da igreja você não acredita no mal.
Sabe quando alguém caiu em pecado de novo, que você já está assustado de novo? Sabe quando alguém está rebelde de novo, que você já está assustado de novo? Sabe quando alguém já caiu de novo, já falhou de novo, e você já está preocupado de novo? Por que vocês se impressionam tanto com o mal? Parece até que vocês não acreditam no bem. Parece até que vocês não acreditam que o bem não vai vencer. Ei, o bem vai vencer. Os irmãos estão com problema hoje, Deus vai dar um jeito neles. Se não der nessa congregação, dá na outra ali. Se não der na outra, dá na outra. Pode passar por 50, mas Deus vai dar um jeito, porque Deus quer salvar a criatura. Deus vai salvar aquela criatura. Em outras palavras, o mal vai ser vencido no final. Então, por que eu vou ficar tão impressionado com o mal aqui hoje? Não posso. Deus pediu para mim, não fique impressionado no território que eu te dei. Santifica o meu nome no meu território. Santifica o meu nome. Você está vendo rebelião? Santifica o meu nome. Não santifique a rebelião. Você está vendo o endurecimento? Não santifique o endurecimento, santifique a minha glória, porque eu sou Deus no meio de vós. Come on, amados. Agora, quando você vê o mal no meio da sua família, você santifica ele? Você quer falar? O mal, ele deixa as pessoas inseguras, né? E as pessoas inseguras, elas não conseguem dar um passo para frente. Elas sempre ficam retraídas. Ela não tem coragem nem atitude de enfrentar os obstáculos. Às vezes é algo que nem existe, que o inimigo colocou na cabeça dela. Mas por ela estar insegura, ela deixa que o inimigo entra na vida dela por total. Não consegue. A gente pode dizer, ela frisa a pessoa, congela a pessoa. Right? O mal tem essa característica de querer inutilizar a nossa reação. Não podemos nos impressionar com o mal. Sabe o que a gente tem que ser? Aquela pessoa que você sente o bafo do leão na tua cara assim, e você não está nem aí para ele. Yeah. Pois é. Então eu queria perguntar, quando você encontra o mal dentro da sua família, no seu território, você santifica ele ou você põe ele por terra? Você fica assustado e aflito com ele, ou você diz, baixa a bolinha, porque quem manda aqui é o Senhor. Baixa a bola, porque quem manda aqui é o Senhor. Para de tentar me assustar, porque eu sou assustado é com o Senhor. O meu assombro é o Senhor, e não essa besteira passageira que você está fazendo. Passageiro. Eu gosto de falar uma coisa para o diabo. Das suas obras não vai ficar nem rastro. Eu gosto de falar isso para ele. Não vai ficar nem rastro. A gente precisa parar de eternizar as obras do maligno. A gente precisa parar de aplaudir, dar ênfase às obras dele. E eu sempre falo com os irmãos, quando você vier dar testemunho no altar, na casa de Deus, pelo amor de Deus, não exalte as obras do maligno. Você está na casa de Deus, você está no altar do Senhor. Não exalte o que o inimigo fez, não exalte a pobreza, não exalte a miséria, não exalte a dor. Exalte o que Deus fez. Porque às vezes um testemunho se torna um testemunho, triste mesmo, que acaba o culto. Porque você não pode pegar o microfone no altar da casa de Deus e exaltar o negativo, sendo que Deus já colocou debaixo dos seus pés todo o mal. Amém? Esse versículo aqui, eu quero ter ele sempre em meu espírito. Seja o Senhor o vosso temor, seja Ele o vosso assombro. Eu falo para Deus todo dia, eu quero ficar impressionado contigo, não com meus problemas, não com a minha fraqueza, não com o mal em mim. Louvado seja o Senhor. Segundo ponto da minha mensagem, eu vou apagar só aqui. Primeiro foi o ouvido formado pela unção, agora é o guerreiro. O guerreiro formado pela unção. Sabe por quê? Lá na obscuridade, Deus está formando um guerreiro. Quer saber? No versículo 35 de 1 Samuel 17, o momento em que Saul chama Davi, porque Davi pediu para enfrentar o Golias, ele teve que se apresentar a Saul. E quando ele chegou diante de Saul, ele falou essas seguintes palavras no versículo 32, e disse Davi a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Sabe por quê? Teu servo irá. Eu não pude deixar de notar, no versículo 32, a palavra teu servo irá. Ok? Agora olha só, no versículo 34, ele diz assim,
Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso e tomava o rebanho, eu saía após ele e o matava. Na verdade, no versículo 35, Davi diz assim: eu o matava. Eu matava o leão e o urso. Ok? Quero que vocês percebam onde que eu vou chegar com isso aqui. No versículo 36, Davi dizendo assim: teu servo matava tanto o leão quanto o urso. Eu queria perguntar, quem é, se fosse aula de português, eu ia perguntar, quem é o sujeito dessa frase? Quem é o sujeito dessa frase? Davi. Teu servo irá. Escuta, Davi foi, mas quem foi mesmo? Enfrentar Golias? Davi. Não foi um anjo, não foi a armadura de Saul. Havia um guerreiro que foi formado por Deus. Esse guerreiro era Davi. Teu servo irá. Teu servo matava o urso e o leão. Teu servo irá e matará esse gigante. O que eu quero dizer é que antes de haver um Golias, um leão e um urso, havia um Davi. Deus não se preocupa com os Golias e os leões e os ursos que estão por aí, mas Deus está se preocupando com os guerreiros que Ele está formando na obscuridade. Eu não sei quantos anos Davi tinha, mas Deus vinha trabalhando na vida de Davi há alguns anos. Deus vinha trabalhando. Davi era jovem, mas Deus já vinha formando a vida de Davi. Deus vinha formando o espírito guerreiro na vida de Davi. Houve um momento dessa caminhada, um momento aqui, um momento. Golias estava em um momento. Alguém diz comigo, Golias está em um momento. Ele não está em todos os momentos. Ele está em um momento. Deus sabe o momento em que Ele vai me defrontar com Golias. Mas antes disso, Deus está trabalhando em mim todos os dias. Todos os dias. Deus está formando em mim o guerreiro que Ele está preparando para encontrar o Golias naquele momento. Eu queria perguntar se você tem percebido, tem essa noção de Deus trabalhar em você como um guerreiro, de Deus estar forjando você como um guerreiro. Que, vamos dizer que você não encontrou Golias ainda, mas é suposto que você, todas as pessoas que estão aqui, até os jovens que estão aqui, já enfrentaram leões e ursos. Ursos e leões são as batalhas pessoais pequenas nossas. Olha, jovens enfrentam ursos que eles nem falam para os pais. Jovens enfrentam leões que os pais nunca ficam sabendo. Não é só vocês não. Quando a gente era jovem, a gente era assim também. A gente passou por coisas que a gente nunca falou para os pais. São os leõezinhos e os ursos que a gente enfrenta e a gente é suposto vencer, porque Deus está formando um guerreiro. Então, havia um guerreiro formado pelo Senhor. Davi sabia quem era o guerreiro. Davi conhecia o guerreiro. Eu queria perguntar, nessas palavras de Davi para Saul, quando ele está falando, teu servo irá, ele está falando do tio dele? Então, quando ele está falando, teu servo matava ele está falando do irmão mais velho dele, o Eliabe, o grandão? Quando ele fala, teu servo irá, ele está falando, eu falei com meu tio, ele está disponível, ele vai enfrentar essa batalha. É isso? Quem é a pessoa que Davi está falando? Eu queria perguntar se você se conhece. Eu queria perguntar se você sabe quem é você. Eu queria perguntar se quando o rei chamar você e dizer para você por que você não pode enfrentar, você vai dizer, não, eu sei quem pode enfrentar. Eu sei quem é. E sou eu mesmo. Tá? E eu já matei o leão e o urso. E eu tenho uma experiência de guerra. E eu tenho uma confiança em mim. E eu sei que a pessoa para essa guerra sou eu. Não é meu tio, não é meu pai, não é meus irmãos, não é ninguém. E quer saber, não é nem o senhor não, sou eu. Tá? Sou eu. Tá?
Eu fui feito para essa guerra. Eu fui feito para essa batalha. Come on, isso aqui é invaluable. Isso aqui não tem valor. Você saber quem você é. Você saber que o guerreiro é você. Você não passar a responsabilidade dessa guerra para ninguém. Teu servo irá. Alguém diz comigo, teu servo irá. Essa é a resposta de Davi para Saul. Ei, teu servo irá. Teu servo irá. Eu queria perguntar se você fala isso para Deus. Que é? Qual é o demônio? Qual é o negócio aí? Teu servo irá. Aqui, ó, teu servo irá. A irmã está balançando a cabeça. Mas eu estou falando, teu servo irá. Teu servo irá. Teu servo irá. Só um pouquinho. Olha o versículo 33. Saul, porém, disse a Davi: não poderás ir contra esse filisteu para pelejar, porque ainda és moço e ele é homem de guerra. Ele falou: não, teu servo irá. Quero saber. Eu estou pronto para essa hora. Eu queria perguntar se você sabe se você está pronto para essa hora. Alguém fala comigo assim: eu não sabia não, mas hoje eu estou sabendo. Eu sabia, só não assumia. Eu queria que você dissesse para o Senhor: eu estou pronto para essa hora. Fala para o Senhor assim: teu servo irá. Teu servo irá. Qualquer que seja a batalha que Deus colocou diante de você hoje, pode falar para Ele: tua serva irá. Aliás, tua serva está indo já. Ela está lá. E teu servo matará esse gigante, como ele matou o leão e o urso. Quantos leões você já pegou? Quantos ursos você já pegou? Muitos. Talvez você não lembre deles, mas eu quero dizer para você que Deus formou um guerreiro e uma guerreira em você, tá? Agora eu queria, antes de passar para o próximo ponto, eu quero ir para o versículo 37, você olhar, quando Davi diz assim: que o mesmo Senhor que livrou ele do leão e do urso, tá? O mesmo Senhor que livrou a Davi do leão e do urso, ele diz no verso 37, disse mais Davi: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Sabe o que Davi está falando nessa declaração? Ele está revelando o tipo de relacionamento que ele tem com Deus. Davi sabe que suas vitórias vêm de um relacionamento peculiar, particular e muito privado com Deus. Davi sabe que o ouvido que ele tem e o guerreiro que ele é foi formado pelo Senhor, e que não existe ouvido nem guerreiro sem o Senhor, e a confiança de Davi está no lugar certo: o Senhor me entregará esse filisteu. O Senhor me entregará esse filisteu. Eu quero dizer que o Senhor não produz relacionamentos em série ou cópia de outros relacionamentos. Porque eu tenho um mentor espiritual. Isso aqui só funciona até um certo ponto. Porque Deus não faz cópia de mentor com ninguém. Deus pode até usar um Eliseu para copiar, para aprender de Elias, tá? Mas termina que Eliseu fez o dobro de milagres de Elias. Ele tinha uma unção dobrada. Deus não fez um segundo Elias. Deus nunca faz um segundo Elias. É claro que Josué estava debaixo da sombra de Moisés e aprendeu um monte de coisa com ele, mas Josué tinha uma unção diferente da vida de Moisés. Josué era guerreiro, Josué tomou as cidades, Josué entrou na terra. Josué era guerreiro. Esse negócio de mentor, eu vou falar para vocês aqui, o único mentor que funciona na vida de um crente é o Espírito Santo. Você acabou de dar a resposta. O único mentor que vai continuar na vida de cada um de nós é o Espírito Santo. Porque, na verdade, ele vai formar em você um relacionamento peculiar. Deus não faz cópia de ninguém. Eu até acho interessante alguém se inspirar num grande homem de Deus, numa grande mulher de Deus, mas não passe disso, não. E os crentes, eles não conseguem fazer muita diferença, eles vão fundo naquele negócio, achando que aquilo é tudo, e Deus falou: eu queria te dar algo só para você, mas agora se descambou para cá, agora vai ficar a cópia do outro, vai copiar o outro, até o jeito de segurar a Bíblia é igual. Porque não acredita na originalidade que o Espírito Santo quer formar. O Espírito Santo quer formar algo novo. Ele não faz relacionamentos em série. Ele vai fazer 50 pastor Daniel aqui, não vai. Não vai. Não vai. Só tem um. Ele vai dividir algo do meu espírito em vocês, mas ele vai formar pessoas diferentes. Eu não tenho expectativa de ver cópias minhas aqui.
Eu não tenho expectativa de ver cópias minhas em lugar nenhum. Porque eu fui formado de uma forma específica e Deus quer formar você de uma forma específica. E Davi está dizendo, eu tenho um relacionamento com Ele que é peculiar. Ele me livrou do urso e do leão, Ele me livrará do filisteu. Você percebe que ele coloca a confiança no lugar certo? Embora ele sabe que ele é o guerreiro, ele não está indo na presunção da carne, ele não está indo... Tem dois extremos que um guerreiro pode ir. Uma é a presunção da carne. Eu consigo. Aliás, eu já derrubei leão e urso. Entendeu? Eu posso ir. Não era na presunção da carne que ele estava indo. Existe um outro extremo, são dois extremos. Um para o lado de cá, o outro para o lado de lá. O outro extremo é da indignidade espiritual. Sabe esse? Eu sou muito humilde para isso. Eu sou muito pequeno para isso. Indignidade espiritual. Nós até pregamos um dia desse aqui, não é? Que você é perfeito em Cristo e você precisa ter essa ideia. Indignidade espiritual. A teologia do verme. Eu sou tão pequeno, eu sou tão falho. Você não vai a lugar nenhum com essa teologia. Deus não vai te levar para lugar nenhum nesse lugar de indignidade espiritual. Você tem que saber quem você é e saber a sua unção específica e ficar preso nela. Você não vai para a presunção da carne, mas você também não pende para a indignidade espiritual. Eu sou tão pequeno, eu sou tão indigno. Igual aquela palavra que a Gideão falou. Eu sou da menor tribo de Israel e da tribo toda ainda sou da casa menor. Sou o menor. E da casa do meu pai ainda sou o menor. Quem te deu essa ideia? Onde é que você vai com essa ideia de indignidade espiritual? Você não vai em lugar nenhum com essa ideia. Eu quero ler Romanos 12, 3, só de passagem. E não sei se vocês vão notar isso aqui, mas a gente sempre lê Romanos 12, 1 e 2. E a gente não lê o 3. Então, hoje a gente vai ler só o 3. Paulo entra nesse assunto e fala assim, Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O Paulo está dizendo tudo. Não seja presunçoso na carne, tendo um conceito mais alto do que convém, mas também não pense abaixo da medida da fé que Deus repartiu para você. Tenha uma visão sóbria de si mesmo. Quando você tem um relacionamento realmente espiritual com Deus, você tem uma visão sóbria de você e da sua capacidade. Quando Davi diz, teu servo irá, ele não está indo na presunção nem no orgulho. Eu quero dizer que tem pessoas aí fora no ministério que estão indo na presunção e no orgulho. Mas nós não estamos indo nisso. Nós estamos indo na força gerada pelo Senhor, no guerreiro que o Senhor gerou em nossa vida. 2 pontos eu comentei até agora. Primeiro, um ouvido formado na unção, o guerreiro formado na unção. Mas agora eu quero falar das armas formadas na unção. Nesse lugar de obscuridade, Deus forma as armas do guerreiro. E Davi tinha suas próprias armas, porém o primeiro teste das armas de Davi está no versículo 38 e versículo 39, onde ele é chamado perante Saul. Nestes versos está escrito: Davi tomou a espada, vestiu Davi a sua própria armadura, vestiu Davi da armadura de Saul, Saul vestiu a Davi, pôs na cabeça o capacete de bronze, vestiu a sua couraça, Davi cingiu a espada sobre a armadura e procurou andar, pois não estava acostumado com aquilo. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois não estou acostumado. E Davi tirou aquilo de sobre si. Interessante que o primeiro teste das armas novas, eu vou botar aqui pequenininho,
armas originais. Quais eram as armas originais de Davi? O estilingue e as pedras. Come on. Compara isso com a armadura, o arsenal. Compara isso com a espada, com o escudo, com a lança. Compara isso com a armadura que Golias tinha. Compara isso com as armas que todos os soldados tinham. Compara isso com as armas que se usam numa guerra. Você vai para uma guerra, você usa o quê? Pedrinha? Estilingue? De onde você tirou essa ideia? Eu vou te falar de onde. Do meu tempo de oração com Deus. Eu tirei de um lugar que ninguém poderia me dar. Eu tirei de um lugar que só Deus podia me dar armas originais. Eu tenho armas originais. Só que o primeiro teste delas é que eu vou ser convidado a não usá-las. Eu vou ser convidado pela direção, pelo sistema estabelecido a usar as armas convencionais que todo mundo usa. Então o que Saul fez? Não, vou te dar a minha armadura. Veste ela. E Davi foi obrigado a vestir. Você acha que ele queria vestir? Desde o começo ele já não queria. Mas ele teve que fazer o teste. É incrível que parece que o que Deus nos dá de novidade é testado pelo sistema. Tem que passar pelo crivo e avaliação de um sistema velho e ineficiente que não funciona. Por que eu estou chamando de armas eficazes? Eu quero perguntar, a armadura de Saul resolveu aquela batalha? A armadura dos soldados de Israel resolveu aquela batalha? Eram armas ineficazes ou não eram? Eram totalmente ineficazes, só que eu estou falando de armas eficazes na guerra do Senhor. São armas geradas num lugar de obscuridade. E aí, Saul veste a Davi, mas coube a Davi rejeitar a estratégia do sistema. Primeira pergunta que eu quero fazer para os guerreiros que estão aqui, e eu vou dizer que todos os guerreiros aqui têm armas novas. Tá, mas você rejeita as armas do sistema? Ou de vez em quando você é tentado a usá-las? A arma que todo mundo usa, a estratégia que todo mundo usa, o que está se acostumado a usar. Gente, eu vou falar para vocês. O Espírito Santo nos desafia em cada passo da igreja. E ele fica esperando. Ah, é a Santa Ceia? Então como é que você vai fazer? Mal, do jeito que todo mundo já fez. Ah, eu pensei que eu ia poder fazer uma coisa nova. Ah, você vai fazer o quê? Você vai dirigir o louvor? Então deixa eu ver se você vai usar uma coisa nova que eu tenho, ou você vai só repetir o que você já... Você vai fazer o quê? No departamento infantil, você vai fazer um programa? Deixa eu ver se você vai fazer uma coisa que nunca fez, que eu estou gerando em você agora, ou você vai só copiar o que todo mundo já fez. Ah, você vai fazer o quê? Você vai pastorear? Ah, você vai abrir uma nova igreja? Vamos ver se você vai fazer o que todo mundo já fez. Come on, quem está entendendo o que eu estou falando? Davi tem a responsabilidade de rejeitar as armas de Saul. E ele faz isso. No versículo 39, ele diz para Saul: não posso andar com isso, pois não estou acostumado. E Davi tirou aquilo de sobre si. Davi vai ao ponto de rejeitar a melhor armadura de todas, que é a do próprio rei. Somente depois disso é que Davi pode assumir as suas próprias armas. Antes de assumir realmente o novo, você tem que rejeitar o velho. E eu penso que nós somos confrontados com isso todos os dias, sempre, sempre. Deus nos deu armas novas, mas nem sempre a gente assume, porque as armas velhas são tão populares, tão tradicionais, que a gente fica, será que realmente vai valer a pena? Diante de uma armadura dessa, eu usar umas pedrinhas, será que eu estou sendo justo? Será que realmente isso vai funcionar? Deixa eu dizer para você. Davi quebrou a aliança da Maria, vai com as outras. Maria vai com as outras. Davi quebrou essa aliança. Ele quebrou. Eu não vou com as outras. Não vou. Não vou seguir o que todo mundo vai fazendo. Eu quebro essa aliança.
Eu quero receber algo novo do Senhor. Eu quero receber algo novo de Deus. Algo que só eu sei usar. Algo original de Deus. Davi recebeu algo original de Deus. Fala comigo assim, não foi muito, mas foi original. Eu queria perguntar, qual a porcentagem de sofisticação das armas que Deus deu para Davi? Se você comparar a armadura de Saul, o melhor da tecnologia da época, com as 5 pedrinhas e o estilingue de Davi. Algo original de Deus. Não é muito, mas é original. Eu penso que essa frase, ela precisa ser colocada aqui. Quando Deus te der algo, não será muito, mas é novo, original. Qual é a eficácia que eu estou falando essa noite? As armas da guerra do Senhor. A eficácia está nas armas originais, não nas cópias. Não vale a pena copiar o sofisticado, só porque deu certo em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. É incrível como que no meio evangélico, e principalmente o brasileiro, aí já fica mais ainda, porque realmente o brasileiro ele gosta de copiar as coisas, né? Lá no Brasil a gente vê as coisas da América igualzinho. Eu fiquei assustado de ver uma pessoa que eu conheci, que ela mudou da América para o Brasil e chegou lá a abrir um posto de gasolina. Ela botou o nome do posto de gasolina Target, mas o símbolo é o símbolo da Target daqui. Tipo assim, até o símbolo é redondinho, azul, vermelho e branco, a Target. Eu falei, bem original. Né? Totalmente original. Gente, incrível que o brasileiro ele gosta de copiar. E aí, quando vai para o lado espiritual, aí fica ruim. Porque o Espírito Santo realmente não aprova cópias falsas. Cópias de alguém. Cópias, ele não aprova. O Espírito Santo acabou de me lembrar algo que eu quero compartilhar com você em Gênesis. Eu só preciso achar o versículo para poder te falar. Quando Deus está falando com Abraão, isso está no capítulo 15 de Gênesis. Você sabe que a questão de Abraão com Deus era um filho. E nessa luta e demora para ter um filho, ele não só deu um jeito no meio do caminho, mas ele fez uma proposta para Deus. A proposta está no capítulo 15. A proposta de Abraão para Deus foi a seguinte, no versículo 3, disse mais Abraão, a mim não me deste filhos. Só te lembrando, tá? Você não me deu filho. Entendeu? Está faltando uma coisa aqui. E quer saber? Vou te falar até, um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Tá? O nome dele é Eliezer, nascido na minha casa, um bom herdeiro, já que você não me deu filho. O que Abraão está tentando fazer? Ele está tentando dar uma cópia, colocar no lugar original uma cópia que não vai funcionar. Aí Deus responde para Abraão assim, eu gosto muito desse versículo 4, veio a palavra do Senhor dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o teu herdeiro. Em outras palavras, ou você gera o original, ou eu não vou botar o falso que você está me pedindo para colocar no lugar do original, que eu não vou colocar. Porque Deus não é brasileiro. Quer abrir um posto de gasolina? Arruma um nome novo. Faz alguma coisa nova. Quer abrir uma empresa nova? Arruma um nome novo. Tenha criatividade. Não tem não? Vai orar então. Eu vou te dar. Vai orar que eu vou te dar algo novo. Original. Come on, church.
Chega de copiar o que os outros estão fazendo, e nem está dando certo o que eles estão fazendo, ainda está copiando. Chega. Chega. Um dia desse, eu fiz um cartaz para anunciar um evento. Aí eu vi o meu cartaz num outro evento, com outro nome. Eu falei, não acredito. Com a mesma foto que eu tinha feito, um outro pastor fez um outro evento com o mesmo cartaz. Eu falei, que originalidade. Come on. Alguém fala comigo assim, Deus tem algo para me dar, que Ele não deu para ninguém. Ele só está esperando você pagar o preço. Gente, o que Deus deu para Davi foi tão fantástico, foi tão fantástico. Eu estou celebrando hoje à noite, nessa palavra, eu estou celebrando as armas eficazes. E para mim, uma das palavras mais importantes aqui é essa aqui, eficazes na guerra do Senhor. Porque o que tem de arma, presbítero Douglas, que não está funcionando, mas o pessoal continua usando e não está trazendo resultado nas guerras do Senhor, principalmente porque não são originais. Irmão Douglas, você pode vir aqui, por gentileza? Traga a sua Bíblia. Essa aí. Segura ela. Quando você prega, você usa essa aí. Não é? Quando eu prego, eu uso essa aqui. Não é? Essa é a minha arma. Elas não são a mesma Bíblia? Mas, se você for pregar com a minha, você vai se perder. Se eu for pregar com a sua, eu vou me perder também. É incrível que o Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, mas a arma não é a mesma. Não é a mesma. Ou você acredita no que Deus deu para você, ou você assume quem você é. A especialidade, a especificação que Deus, o que Deus formou em você. Deus não forma Davi em séries, Deus não forma Samuel em séries, Deus faz um. Deus faz um, e Ele usa um daquele jeito. Eu não quero pregar com a sua Bíblia, apesar de que ela é tão digna e tão real, tão fiel como a minha, mas eu não quero pregar com ela, eu quero pregar com a minha Bíblia. E outra coisa, eu não quero copiar o presbítero Douglas quando ele está pregando, porque não vai me servir, eu não vou ser efetivo. O Espírito Santo não é eficaz na cópia. Quando você copia alguém, o Espírito Santo não pode dar o carimbo. Queria carimbar. O Espírito Santo tem um carimbo na mão, pastor Douglas. Ele tem um carimbo. Alguém vai cantar, ele está com um carimbo na mão. O carimbo é a autoridade, é a unção dele. Ele está com um carimbo na mão. Ou ela vai cantar a música da Cassiane, mas ela quer ser uma segunda Cassiane. Já não posso carimbar. Ela, em vez de pegar a música e fazer do jeito que eu botei ela para fazer, ela está querendo fazer igual a Cassiane, já não posso carimbar. O Espírito Santo não carimba cópia, ele carimba o original. Você quer a aprovação do Espírito de Deus? Tenha coragem de ser original. Seja você mesmo. Para de copiar os outros. Obrigado, brother. Sabe, quem lembra do irmão Alan, que é aquele americano que tinha lá em Boston, right? Um dia eu coloquei ele na escala para ele abrir o culto. Aí ele chegou para mim com uma pergunta, preocupado. Americano, né? Ele sabe que o Alan fala suave assim, né? Ele chegou para mim e falou assim, eu acho que não vou poder fazer essa oração de abrir o culto. Eu falei, por que, Alan? Ele falou, porque eu não sou igual a vocês, eu não consigo orar igual a vocês, igual... Aí eu percebi que ele estava preocupado de ser diferente. Eu falei, eu botei você porque você é diferente. Eu não quero que você seja uma cópia dos brasileiros, eu quero que você seja você, quem você é, do jeito que você é. Queria pedir você, quando você subir aqui, não lembra de ninguém, seja você. Eu não estou precisando de cópia de ninguém aqui, eu não estou pedindo que ninguém copie ninguém aqui. Você não precisa falar do jeito que eu falo, você não precisa falar na altura que eu falo, você não precisa pregar do jeito que eu prego. Seja você. O que o Espírito Santo vai usar? A minha cópia em você? Nunca. Seja você. Alguém diz comigo, seja você. Especialmente quando você vem ministrar, você vem cantar, você vem pregar, você vem ensinar. Seja você, não copie a voz da outra pessoa, não copie o jeito da outra pessoa, não copie, não chega aí, come on church, o come on é meu. Isso aí foi brincando. Isso aí foi brincando, tá bom? Ó, quem está comigo aí? Quem está comigo aí? Esse é o pastor Douglas. Mas fala para mim, não é legal a gente ser original? Então guarda essa para você.
porque Davi rejeitou as armas de Saul, porque ele tinha algo pequeno, mas era algo original, e ele acreditou no original, e foi o original que derrubou o gigante. Eu queria perguntar, alguma vez, alguma pedra tinha derrubado algum gigante antes? Eu vou perguntar mais uma vez, eu quero deixar gravado nessa mensagem a palavra que eu estou perguntando pelo Espírito de Deus. Alguma vez, na história bíblica, algum gigante foi derrubado com alguma pedra? Tá, mas o Espírito Santo queria fazer algo que ele nunca tinha feito antes. Davi deixou ele fazer. Você deixaria? Ou você ia dizer para o Espírito Santo assim, não, eu não confio na pedra, eu prefiro usar uma espada. Sabe quando a gente não deixa o Espírito Santo fazer algo diferente? Porque a gente não tem coragem. Não tem coragem de fazer. Entende? Eu quero que o Espírito Santo me tome, que ele me leve. Porque eu quero que ele faça algo que ele nem me avisou que ele gostaria de fazer. Em qualquer pregação, em qualquer ministração que eu tiver na casa dele, eu já falei para o Espírito do Senhor, eu não estou preso em mim, não me deixe preso em mim. Se quer fazer algo novo, faça. Eu não pensei que ia dançar domingo passado na igreja, mas foi o projeto dele. Nós saímos correndo lá para dançar no culto, porque era dia de adorar o Senhor. Eu queria que você deixasse o Espírito Santo levar você. Que quando ele falasse algo em você, você tivesse coragem de ir lá entregar. O testemunho que eu recebo dos crentes não é isso, não, pastor. Deus me mostrou algo, você tem 3 meses, mas eu, pastor, fiquei e tal. Eu falei, tu é mais um dos covardes que, quando Deus mostra uma coisa, você nunca fala. Come on, chega disso. Alguém fala, chega disso. Está na hora de obedecer ao Espírito Santo. Está na hora de saber o que é carne e o que não é, e você deixar o Espírito Santo fazer as coisas novas que ele quer fazer. Então, as armas originais podem ser pequenas, não é muito. Aliás, eu queria insistir nesse ponto. Porque Golias desprezou a Davi no versículo 42. Pode olhar isso? Versículo 42. Como foi o encontro de Davi com Golias? Quando Golias viu a Davi, qual foi a reação dele? Ah, come on, eu pensei que um homem estava vindo me enfrentar, é um menino que está vindo. E não só isso, diz no verso 42, quando o filisteu olhou e viu a Davi, desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Deixe-me dizer, Golias esperava outra coisa. Da mesma forma que o diabo espera outra coisa quando ele vem nos enfrentar. O inimigo espera algo igual a ele. O inimigo espera uma sofisticação como a que ele tem. E a simplicidade de Davi confundiu Golias. A simplicidade de Davi confundiu Golias. Sabe quando o diabo está esperando a sofisticação e você vem na simplicidade? Ele fica, mas como assim? Deixa eu falar aos obreiros da igreja. Eu comecei a tocar guitarra bem cedo na igreja, tinha 12 anos. E eu sempre fiz projetos na igreja. Eu comecei a ensaiar RG coral na igreja, tinha 17 anos. Então, eu sempre fiz cantatas na igreja, de Natal. E eu gostava de fazer as coisas mais sofisticadas. E Deus foi me mostrando que não era assim. Deus foi me mostrando que quanto mais sofisticado eu queria fazer, menos ungido, menos abençoado era. Quando eu comecei a simplificar o meu trabalho na igreja, quando eu comecei a simplificar as coisas e andar pelo caminho da simplicidade, eu vi o Espírito Santo fluir mais. Só uma sugestão para você que é líder de um grupo, líder de um trabalho, líder de uma coisa, seja simples. A simplicidade confunde o inimigo e a sofisticação é o que ele está esperando. Golias esperava uma coisa sofisticada, um guerreiro à altura dele. O inimigo, ele sempre se confunde com algo que é simples e puro. Eu vou colocar essas duas palavras aqui, simples e puro.
Sabe por quê? Quanto mais sofisticado, menos pureza. Quanto mais sofisticado, mais do ser humano, menos do Espírito de Deus. Eu tenho uma ideia borbulhando dentro de mim, não vou pregar hoje de novo, mas vou anunciar, que o título é Nós não encontramos Jesus. Nós encontramos nosso talento, nós encontramos a nossa voz, nós encontramos a nossa habilidade, nós encontramos um monte de outras coisas. Porque quando a gente encontra Jesus, a gente é simples. Quando a gente encontra Jesus, a gente não é sofisticado. Eu não sei se eu falei para vocês, eu falei lá em Chelsea que eu tenho uma pessoa que, de vez em quando eu vejo alguns vídeos dela, e ela tem uma voz excepcional. E ela faz questão de colocar aquela voz. Aquela pessoa grava vídeos quase toda semana, posta os vídeos. E eu vejo a voz da pessoa. Eu falei, ela achou a voz dela. Ela não achou Jesus. Porque quando eu ouço a voz dela, não é você não, é outra pessoa. Não é você não. Quando eu ouço a voz dela, eu ouço a voz dela. E eu vejo o quanto a voz dela é forte e o quanto ela descansa na voz. Porque nós não gostamos da simplicidade. Porque nós não achamos Jesus. Sabe quando a gente prova que acha Jesus? A gente faz igual Paulo. Por amor dele, eu perdi todas as coisas. Eu perdi o conhecimento que eu tinha, eu perdi a habilidade que eu tinha, eu perdi a fama que eu tinha, eu perdi a oportunidade que eu tinha, eu perdi tudo por causa dele. Aí você se torna simples. Quando você se torna simples, o Espírito Santo começa a te usar para a glória de Jesus. Mas pessoas no meio evangélico acharam o palco, outros acharam o instrumento, outros acharam o microfone, outros acharam a sua voz. Você não achou Jesus, você achou um ministério, você achou uma oportunidade de se apresentar. Porque quando você acha Jesus, você perde tudo mais. Você não tem igreja, você não tem ministério, você não tem microfone, você não tem nada. Você achou Jesus de verdade. Quem achou Jesus perdeu tudo. Come on, que essa revelação chegue para nós. Davi achou as armas dele. E ela confundiu a Golias. Porque é isso que Deus quer fazer. Confundir o nosso inimigo com a nossa simplicidade. A igreja precisa voltar a valorizar simplicidade num tempo de muita tecnologia. Simplicidade num tempo de muita experiência no ministério. Tá? O inimigo espera a sofisticação ou a repetição do que já existe. Ele está fazendo aqui. Eu já sei isso aqui. Eu sei como lidar com isso aqui. Ah, é? Eu quero saber como é que você vai lidar com essa unção nova, que eu acabei de receber ela agora. Com essa arma nova, que eu vou usar ela agora pela primeira vez. Não tem como um gigante não cair com uma arma nova que Deus gerou agora. Não tem como. Eu não estou falando de armas no exército do Senhor. Eu estou falando de armas eficazes nas guerras do Senhor. São simples e poderosas. Golias desprezou as armas de Davi. No verso 43 ele diz assim, sou eu algum cão para você vir comigo com paus? Tipo assim, cadê as suas armas? É isso que o inimigo tem que se confundir conosco. Ele despreza as armas, mas essas armas vão derrubá-lo. E a última coisa que eu quero falar desse encontro de Davi com Golias foi a guerra das palavras. Tá? E Golias começou a guerra das palavras. No verso 44, ele diz para Davi, disse o filisteu, vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Sabe, o inimigo sempre vai falar algo conosco antes de nos enfrentar. E o Senhor mandou escrever isso aqui agora. O inimigo sempre vai falar algo conosco, com você,
antes de te enfrentar. Eu queria perguntar por quê? Por que ele vai falar antes de nos enfrentar? Alguém tem uma ideia? Por que o inimigo sempre vai falar algo antes comigo, antes de me enfrentar? Sim. Esse é o objetivo final. Deixar com medo, inseguro. O que o inimigo está dizendo com essa atitude de falar antes de batalhar? Causar uma distração. Tudo isso está certo. Mas o que o inimigo está dizendo é: a guerra das palavras é a primeira. Antes de acertar uma seta em você, antes de fazer algo contra você, eu preciso falar algo com você. O que isso está dizendo para nós hoje à noite? Que a primeira vitória nossa contra o inimigo não é contra as coisas que ele lança contra nós, é contra o que ele está falando conosco. Come on. Qual é a estratégia que o inimigo mais acredita antes da guerra dele? A estratégia das palavras. Vou lançar na tua carne as aves do céu. Vou te destruir. Vou te matar. Isso não vai dar certo. Vou acabar com o seu casamento. Vou fazer isso com você. Vou fazer isso. A voz está lá o tempo todo. O inimigo acredita na guerra das palavras. Só que Davi também não ficou calado. No versículo 45, quem faz a guerra das palavras é Davi. Sabe o que ele diz? Tá bom, você vem a mim com espada e com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. E quer saber? Verso 46, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Olha o que eu vou fazer contigo. Vou até te falar, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, tá? Os cadáveres do arraial dos filisteus eu darei hoje às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, e para que toda essa assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada nem com lança, mas porque do Senhor é a batalha, e Ele vos entregará em vossas mãos. Davi falou um monte. Você fala para o diabo alguma coisa? Ou você só escuta o que ele fala? Golias falou 3 palavras, Davi falou um monte no ouvido dele, falou um monte. Você fala com o diabo? É aquilo que eu estou falando, eu estou ensinando os crentes a falar com o diabo e eles não querem aprender. Você tem que aprender a falar. A primeira guerra que o inimigo faz é a guerra das palavras. Ele fala, fala, fala. Você não pode deixar uma palavra do inimigo sem uma resposta. Você precisa contra-atacar o que ele está falando, o que ele está anunciando, o que ele está tentando formar na sua cabeça com as palavras e falar de volta, porque a guerra não começa com as armas, ela começa com as palavras. Antes de fechar esse ponto, vou só perguntar, que palavras estão soando na sua mente ultimamente? Que palavras o inimigo tem falado ultimamente? Qual é o som que ele tem jogado no ar? Qual é a mensagem que está vindo? A empresa vai quebrar. Qual é a mensagem que está vindo? Sua família não está boa. Qual é a mensagem que está vindo? Esse casamento, qual é a mensagem que está vindo? Está vindo uma mensagem, porque Golias está falando. Você tem que calar a boca dele, você tem que contra-atacar o que ele diz. Eu quero finalizar agora o meu estudo essa noite, dizendo essas coisas para a igreja. Resumindo, a igreja precisa valorizar um momento recluso, onde Deus nos forma originalmente, onde nós ouvimos a revelação nova do Espírito de Deus. Vou dizer para vocês, hoje foi o dia 31 de julho de 2024, eu entrei na igreja para orar, eu fui orar lá ao meio-dia, na oração do meio-dia, eu fui orar, e eu falei para Deus, Deus, não deixa eu ficar velho. Porque se eu ficar velho, a sua obra fica velha. E o Senhor não é um Deus velho, o Senhor é um Deus de coisas novas. Me renova aqui agora. Eu estou sempre buscando o novo do Senhor. Sempre. Sempre porque Ele tem coisas novas para fazer todo dia.
Eu não quero repetir o que Deus já fez. Alguém quer falar isso para ele? Eu não quero repetir o que você já fez. Eu não quero só repetir o que você já fez. Eu quero que você faça algo novo. Eu quero experimentar algo novo. Tá? Segunda coisa, a igreja tem que ficar na presença de Deus, até Deus formar o nosso ouvido. Até nós termos o ouvido que vai ouvir as ameaças do inimigo da forma certa. Terceira coisa, a igreja precisa abrir mão da armadura de Saul, de copiar os outros, de copiar o ministério dos outros, copiar o que Deus está fazendo em outros lugares. Nós temos que ter o que Deus quer fazer conosco, o que é nosso, o que é o propósito de Deus em nós. Quarto, a igreja precisa assumir e confiar em suas próprias armas. Teste suas armas, teste a originalidade das suas armas. Confie nelas, assuma as suas armas, não use as armas de outra pessoa. Em último lugar, a igreja precisa ir ao encontro de Golias com armas simples, sem sofisticação, onde você acredita na simplicidade e na pureza que Jesus tem para nós. Essa noite quero orar com os irmãos aqui no altar. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de compartilhar o alimento do Senhor com vocês nessa noite. Há um Deus novo nesse lugar. Ele é novo em nosso meio. E Ele é novo no calendário. Quer saber? Amanhã é 1º de agosto. O que está no horizonte? Um novo mês, com novas expectativas, com novas ações de Deus, com novas porções de Deus, com novas medidas. Se você está no altar, eu sugiro você abrir as mãos. E a primeira coisa que a gente vai fazer hoje é entregar o mês de julho ao Senhor. 2 horas e 45 minutos mais e termina o mês. Eu quero celebrar julho, desde o dia 1º até o dia 31. Eu quero celebrar as obras de Deus. Você pode celebrar comigo e agradecer? Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez no mês de julho, desde o dia 1º até o dia 31. Nós te devolvemos o mês hoje à noite. Calhou, Senhor, que hoje é bem o último dia e nós estamos aqui reunidos. E antes de receber o 1º de agosto, que começa daqui a quase 3 horas, antes de receber o mês de agosto, nós te entregamos o mês de julho. E obrigado, Senhor. Diga comigo, Senhor, obrigado, Senhor, por todas as provisões do mês de julho. E pode agradecer com suas palavras, porque o mês de julho foi possível por causa das provisões do Senhor. Ele não falhou nas provisões, ele não falhou de prover o trabalho, o alimento, a saúde, a oportunidade, o entendimento, a oração, a resposta. Ele proveu todas as coisas. Nós celebramos a provisão. Deus da provisão infalível, eu te celebro agora. E a única razão que o mês de agosto será possível é porque as tuas provisões vão continuar. Elas são infalíveis pelo mês de agosto. Elas vão continuar em setembro, em outubro, elas vão continuar pela frente. Obrigado pelo Deus das provisões, Jeová Jireh. Obrigado pelas provisões em cada família que está aqui, em cada vida que está aqui, em cada pessoa que está aqui. Obrigado pelas provisões, obrigado pelas provisões. Receba comigo o mês de agosto, diga, Senhor, obrigado pelo novo mês que está chegando. Diz para ele assim, eu me rendo a Ti para ser renovado. Faz tudo novo em mim e no meu território, no mês de agosto. Me dá armas novas. Senhor, vai fazendo isso aí, vai gerando novidade. Deus da novidade, nós te recebemos essa noite. Deus da novidade, nós te recebemos novidade do mês de agosto. Do dia 1º até o dia 31 de agosto, que vai ser um mês com 31 dias também, nós recebemos agora a bênção do Senhor. Nós santificamos o mês de agosto para as obras do Senhor. Nós dedicamos o nosso trabalho, o nosso esforço ao Senhor. Obrigado por todas as coisas novas que virão em agosto. Alguém diz comigo assim, faz de mim uma pessoa nova cada dia em agosto. Me ensina a tentar coisas novas, fazer de maneiras novas, fluir no novo do Senhor. Ore por você um minutinho mais. Deus, vai fazendo isso aí. Faz de maneira nova. Aquilo que a gente faz, mas de uma maneira nova. Que não haja cansaço, que não haja repetição, que não haja cópias, mas que haja um renovo do Senhor, uma novidade do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus. Antes de terminar, eu queria dar uma oportunidade nessa noite para quem quer renovar a sua vida,
Quem quer renovar a sua aliança? Quem quer dizer para o Senhor, já que agosto vai começar amanhã, eu quero vir dar um testemunho aqui, só de vir aqui nesse altar, só de vir aqui no meio, eu quero dar um testemunho de que eu quero começar de novo, eu quero tudo novo, eu quero novidade, eu quero fazer de novo, eu quero fazer de novo, eu quero aproveitar 1º de agosto para começar de novo. Tem mais alguém que tem esse desejo? Que dá o testemunho, que está vindo aqui, dá o testemunho e dizer, olha aqui, eu te entrego a minha vida de novo, eu te faço de novo, faz tudo de novo agora, eu quero tudo novo. Olha o nosso testemunho, recebe o nosso testemunho, Senhor, recebe o nosso testemunho nesse momento aqui. Nós viemos dar um passo na frente para dizer, desliga-nos do velho. Fala para o Senhor assim, me desliga do velho, do vencido, do cansado, onde você não está mais, me leva agora. Onde está o teu novo mover, tua nova unção, teu novo entendimento. Em nome de Jesus. Vai fazendo em nós agora, vai fazendo em nós. Começando em nossa mente, traz a renovação da mente, dos paradigmas, que não entremos no mês novo com a mentalidade velha. Faz algo novo aqui, Senhor, porque Tu és o Deus das coisas originais. Tu és o Deus de armas originais, Tu és o Deus de coisas originais. Pai, obrigado por fazer isso por nós que estamos indo testemunhar aqui nesse altar, ao ver aqui na frente. Eu queria que com as mãos, se você pode estar, você dizer para o Senhor assim, me dá uma arma nova, uma estratégia nova, um entendimento novo. Em um minutinho eu vou orar por você, que Deus está fazendo isso agora, nesse momento. Pai, responde isso agora. Os anjos que estão aqui, coloque armas novas na mão de cada um, espadas novas. Olha aí, coroas novas na cabeça, capacete novo, armadura nova, Senhor, um sapato novo e uma estratégia nova para lutar. Uma oração nova para orar, uma adoração nova para adorar. Eu proclamo que o Senhor renova a igreja, renova a igreja. Deus do original, renova a igreja nessa noite, nesse lugar. Renova a igreja nessa noite, nesse lugar. Deus do original, renova a igreja nessa noite, nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir agora que o presbítero Douglas ore por mim e vocês orando por mim, para que Deus renove o pastor agora. Renove tudo no mês de agosto. Renova as mensagens, renova a unção, renova a oração. Aleluia, Senhor. Senhor, nesse momento, Senhor, nós clamamos a Ti, ó Pai. Papai querido, em nome de Jesus, ó Pai, vai visitando o Teu servo agora, Espírito Santo de Deus. Visita ele do alto da cabeça até a planta dos pés agora, Senhor. É mais um início de mês, Senhor. Nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor fez em julho, ó Pai. Mas nós clamamos, ó Pai, para o início de agosto agora, Senhor. Que o Senhor venha cobrir o Teu servo com a unção fresca, Papai querido. Com um óleo fresco, ó Pai. Meu Deus, vai trazendo novas revelações, ó Pai. Vai trazendo a ele, Papai querido, energia nova, Papai querido. Pai, em nome de Jesus, sustenta o Teu filho, Senhor. Sustenta o físico dele, Papai querido. Vai renovando o físico também, Senhor. Pai, eu te clamo agora em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor venha dar o vigor necessário, ó Pai. Que o Senhor venha prover, o Senhor é o Deus da provisão, Pai, e que o Senhor venha prover o vigor necessário, Senhor, para todas as atividades, ó Pai, para tudo aquilo que o Senhor quer realizar no mês de agosto, ó Pai. Papai querido, em nome de Jesus, como igreja, Senhor, nós abençoamos a vida do pastor Daniel agora, Senhor. Nós abençoamos ele com graça suficiente da parte do Senhor, Pai. Nós abençoamos ele com a unção fresca, Papai querido, em nome de Jesus, ó Pai, que todos os caminhos do mês de agosto, ó Pai, venham acontecer, Senhor, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Nós abençoamos o Teu servo, Senhor, para essa caminhada desse mês, ó Pai, para a caminhada do restante desse ano, ó Pai. Assim nós oramos nessa noite, apresentamos também, Senhor, toda a família do Teu filho, ó Pai. Apresentamos, ó Pai, a pastora Gel, Senhor. Apresentamos os filhos, ó Pai, o Nicolas e a Rebeca, Papai querido. Meu Deus, que tudo, ó Pai, diz respeito à vida do pastor Daniel, Senhor. Esteja, Senhor, debaixo do Teu sangue, ó Pai. Esteja, Senhor, protegido debaixo do Teu sangue. Assim nós oramos